Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional depois da partida contra os Santos. E nesse vídeo eu me obriguei a vir aqui, colocar a tela dividida e ter a possibilidade de analisar uma das melhores perguntas da temporada. Na minha visão, até a melhor pergunta feita por um repórter do estado do Rio Grande do Sul, das que eu acompanhei, porque eu não acompanho todas Brasil afora. Mas a melhor pergunta de um repórter para um dirigente de futebol ou alguém do futebol. Tiger Junk, meu colega de debate raiz, que tem o canal A Dupla, que é um sucesso com o Matheus Dávila, perguntou para o José Olavo Bisol se os jogadores do Internacional têm noção do que significaria o rebaixamento. Mas não o rebaixamento para você, torcedor, e eu sei que você, torcedor do Inter, vai dizer, não, mas o importante é o clube. Vamos combinar? O que significaria para os jogadores, para os contratos deles e para toda a situação que envolve o Internacional. Cara, a pergunta é fantástica. Vamos acompanhar. Bisol, aqui tudo bem? Tiger Junk, canal A Dupla, Debate Raiz. Você é conselheiro, você não é executivo, você é um conselheiro, um cara que tem trajetória na vida política do clube. E talvez mais do que outros aqui no clube, você sabe o tamanho que seria um rebaixamento. O Inter hoje tem uma receita superior a 100 milhões de reais de TV, que se cair, vai cair para 10. O Tiger não foi na questão de, mas olha só, o segundo rebaixamento em tantos anos. Não, ele foi o seguinte, olha só, a receita de TV é mais de 100 milhões e caindo vai para 10. Presta atenção que o Bisol concorda. Ele concorda, dizendo, é isso mesmo, vai acontecer isso se cair. Aí, em 90%, uma receita de televisão de um time que já tem dívidas muito grandes, de um time que tem contratos de uma folha milionária que não terminam no ano que vem. Basicamente, Bisol, e acho que tu sabes disso, se o Inter for rebaixado, dificilmente o Inter consegue manter esse custo para o ano que vem, cortes precisarão ser feitos. E eu quero te perguntar se o vestiário sabe disso. Ou seja, o Tiger foi na linha de, olha só, não vai ter como pagar o salário de todo mundo aqui. Os jogadores sabem disso? O vestiário sabe disso? Se tu passa para o vestiário, porque em vários momentos a gente ouve, por exemplo, do Ramon Dias, de que a situação não é tão dramática. Do Mazuco, de que não entende a ânsia do torcedor em entender que o Inter está fugindo do rebaixamento. Do grupo de jogadores, de entender que é apenas uma situação indelicada. O grupo realmente sabe o tamanho do problema que o Inter está? Tudo verdade, né? Tudo verdade. O Ramon Dias e o Emiliano dão um tipo de discurso, o presidente, o D'Alessandro, o Bisol dão outro, e o Mazuco foi pra entrevista dizendo, não entendo a ânsia de vocês da imprensa em querer que a gente reconheça algum tipo de situação ruim. O Inter sabe, os jogadores sabem, que se eles rebaixarem o Inter não vai ter dinheiro para pagar o salário deles do ano que vem, que o Alan Patrick, que pediu aumento esse ano, não vai bater na tua porta para pedir redução de salário no ano que vem. Caraca! Tu diz isso pros jogadores, Bisol? Cara, assim, ó, a pergunta do Tiger foi uma pedrada. E te confesso que eu tenho cada vez mais, eu acho que os podcasts trouxeram isso pra gente, pra dizer o seguinte, tu não precisa ser agressivo com ninguém pra tirar uma boa resposta. Tu não precisa brigar com alguém. Existem vários meios de se conseguir uma boa resposta, inclusive fazendo um churrasco à la do Dagarto, tu consegue tirar boas respostas do teu entrevistado. Então há várias maneiras de se chegar a uma boa resposta. Mas neste momento, de uma entrevista coletiva, depois que o Internacional empatou um jogo com o Beira-Rio mobilizado contra um Santos, que é, nível de atuação inqualificável, e o Inter tá ali e deixa se desfocar no segundo tempo, velho, a pergunta do Tiger é extremamente bem colocada, ela é educada, ela é seca, ela é uma pancada seca, assim, ela dá uma pancada só e volta, mas ela é extremamente importante. Agora, o Bisol vai responder se os jogadores do Inter sabem ou não onde estão se metendo. Tiger, primeiro, a interpretação que é feita das falas dos dirigentes, eu não posso concordar que sejam todas como tu dissesse aqui. Tá? Houve várias falas de dirigentes e várias vezes foram colocados aqui a dificuldade que nós vivíamos. E talvez não tivesse falado a palavra rebaixamento, mas nós sabíamos o tempo inteiro das dificuldades que nós tínhamos e o risco que nós tínhamos, e isso foi falado várias vezes, inclusive nas entrevistas
da comissão técnica e também dos nossos dirigentes. A questão ali que ele falou foi o Mazuco. E o que o Tiger passou é o discurso da diretoria, de fato. Desde que o presidente deu aquela fatídica entrevista, que o presidente, tava ali num tom abaixo, dizendo, o negócio, né, pegou preço aqui, ficou ruim a coisa. Todos os dirigentes foram por essa linha. Mas o Ramon e o Emiliano, não é? O Ramon e o Emiliano, o Emiliano uma vez disse, não tá na zona do rebaixamento. O momento que tiver na zona do rebaixamento se torna preocupante, que não depende só mais da gente. E todo mundo disse, cara, peraí, tu precisa ir pra zona do rebaixamento para ter algum tipo de dor de cabeça? Não é assim. Então a pergunta do Tiger foi nesse sentido, tá? Se isso é uma contemplação de dizer, olha, estamos com risco de rebaixamento, isso naturalmente a gente tem falado agora e tem dito da dificuldade de união de todos para enfrentar esse problema. As questões que a gente enfrenta com os atletas no dia a dia, seja do aspecto da cobrança, seja no aspecto da motivação, seja no aspecto da psicologia, são questões que a gente trabalha internamente. O Bisol falou muito nessa entrevista sobre a psicologia. Parece que ele queria mostrar pro torcedor que o Inter tem um trabalho, que tem psicóloga, ou psicólogo, eu não sei quem é que tá trabalhando lá atualmente, já mudou algumas vezes nesse setor, que existe um setor de psicologia. Ele repetiu, umas 5 vezes que o Internacional está trabalhando na psicologia com os jogadores e que tem um departamento para isso. Foi meio que uma comunicação dele para dizer, nós estamos trabalhando o lado mental dos atletas, que era de fato uma reclamação há muito tempo do torcedor colorado. E eu te diria, Tiger, com toda tranquilidade, que esse grupo, todos, sem exceção, tem a exata noção da dificuldade, em primeiro lugar, porque isso a gente precisa transmitir para fora, porque muitas vezes se transpareceu que a gente não sabia onde a gente estava e as dificuldades que nós tínhamos, e, essencialmente, a história do clube e as dificuldades que poderão vir pela frente se eventualmente a gente sucumbir. Então, isso está permeado dentro do departamento, não só para os atletas. E, como eu disse, para todos, para o staff, para os executivos, enfim, para todos que estão na camada política também, todos estão sabendo da dificuldade e da dificuldade que será se isso acontecer. Mas, por outro lado, eu preciso transmitir que também temos confiança de que nós vamos reverter essa situação. Peraí, ele está garantindo que todos os jogadores sabem, primeiro, do momento da dificuldade do momento, que é tipo, nós vamos cair desse jeito. E o segundo que, eles sabem da dificuldade que vai ser se o Internacional cair, para, como disse o Tiger, não vai ter como pagar os salários de todo mundo, e o Alan Patrick não vai na porta dizer, tá, beleza, olha só, caiu, então reduz o meu salário que eu quero ficar. Temos ainda 3 jogos pela frente, temos capacidade de enfrentamento em casa ainda, fizemos um jogo de enfrentamento com o Ceará difícil e que a gente pode fazer também esse jogo de enfrentamento sexta-feira com o Vasco para buscar aquilo que nós não ganhamos em casa. Obrigado, Bisol. Representação amanhã às 5 horas da tarde. Foi a última pergunta da entrevista coletiva, essa do José Olavo Bisol. Cara, pergunta fantástica do Tiger. Pergunta que tinha que ser feita, falou absolutamente tudo que deveria sobre todos os pontos, repassando inclusive, cai de mais de 100 milhões de receita de TV para 10 milhões na Série B. Os salários que hoje, o custo do futebol do Inter eu sei que é custo de todo o futebol, mas está em 21 milhões de reais por mês em média, segundo o próprio orçamento, documento oficial do Internacional. O Inter não vai ter como pagar. Os jogadores sabem que caindo, os salários dele não vai ser pago. Eles vão ter que achar outra barca, vai ter que renegociar e tal. E ele garantiu que sabem os jogadores o que representa uma queda para o Internacional. Vamos ver, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.